Como criarmos um cadastro de um kit, de um combo ou de um mix, tá? A forma que melhor servir aí para sua necessidade, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, vamos supor de um kit, tá? Então a gente vai vir aqui no cadastro de produto, ó, vou clicar aqui ou aqui, né, no F2. Aí aqui eu tenho só os produtos de teste, tá? Eu vou incluir um novo cadastro que vai ser esse cadastro desse kit, ou poderia ser de um combo, né? Por exemplo, um combo de um lanche, de um refrigerante e de uma batata, tá? Automaticamente ele baixaria do estoque os três, tá? Quando a gente fizer a venda desse kit que a gente vai cadastrar agora, ou desse combo que a gente vai cadastrar agora, tá bom? Então vou clicar aqui no incluir, aí eu vou colocar aqui, vou colocar aqui uma forma mais fácil, vou colocar kit, três produtos, teste, tá? Para ficar mais fácil de identificar. Aí a gente vai fazer o cadastro normal, tá? A diferença é que a gente vai habilitar essa opçãozinha aqui, ó, o kit, tá? Então eu vou cadastrar aqui um produto de teste normal. Vou habilitar a opção de kit aqui, aí ele vai criar uma aba aqui, tá? Ó. Então, habilitei aqui, ó, ele criou aqui, ó, F8 Kit. Então aqui eu vou adicionar os produtos, tá? Então eu vou clicar aqui, por exemplo, incluir, ele me pergunta qual produto eu quero incluir. Ó, se eu clicar aqui no F1, ele vai buscar ou eu posso digitar o código. Eu vou no F1, ó, tá vendo? Ele já me aparece aqui o produto, os produtos que eu tenho, tá? Eu vou colocar o produto teste 1, 2 e 3, como se fosse no exemplo aí de um combo, né? Seria um refrigerante, uma batata e um lanche, vai, por exemplo, tá? Ou num outro exemplo aí um mix, né? De castanha, né? Aí seria a castanha de caju e os outros itens que entrariam nesse kit, tá? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, primeiro o produto teste 1, tá? Coloca a quantidade que utiliza nesse kit para cada kit, tá? Eu vou colocar um aqui, mas poderia ser até mais, tá? Dependendo do kit que vai ser feito, você vai colocar a quantidade exata aí, tá? Que precisa ser. Vou dar um OK, ele adicionou, tá vendo? Agora eu vou adicionar o segundo. Clico aqui de novo, mesma coisa. Agora eu vou no código, ó, eu vou no número 2, como eu cadastrei produto teste 2, né? Tá vendo, ó? Então ele entrou, vou colocar aqui quantidade um também, mas poderia ser outro. E ele já entra aqui também, ó, dou um OK, ele já adicionou, tá vendo? Tem dois produtos nesse kit que eu estou cadastrando. Eu vou colocar o terceiro também, ó. Vou colocar o 3, tá? Enter. Eu vou colocar aqui a quantidade um também. Ou vou fazer diferente, vou colocar dois. Vamos supor que eu precisaria dois nesse aqui, tá? Para formar esse kit. Só para poder dar um exemplo um pouco diferente. Legal, então coloquei aqui, ó, tá vendo aí? Ficou, por exemplo, para formar esse kit, ou esse combo, ou esse mix, eu preciso desses produtos aqui, tá? Então, ó, produto teste um, quantidade um, produto teste 2, quantidade um, e produto teste 3, quantidade 2, tá? Isso aqui, quando eu fizer a venda desse produto, tá? Desse kit, né? Ou desse combo, ele automaticamente ele vai baixar do estoque desses três produtos aqui, tá? Então vou mostrar isso também. Então vou lá, vou dar um OK. Aí ele pergunta aqui, atualizar preço de custo com base nos componentes. Eu vou clicar aqui sim, tá? Aí ele vem para essa tela. Eu posso já cadastrar aqui o preço também. Então vou dar dois cliques aqui e vou cadastrar o preço desse kit, né? Vou colocar qualquer exemplo, eu vou colocar R$ 35, por exemplo. Coloquei. Quantidade de estoque eu não preciso colocar, tá? Porque ele vai baixar de lá dos outros. Se eu tivesse outros preços, eu colocaria aqui também. Se não tiver, só mantenho esse, tá? E vou dar um OK aqui. Tá vendo? Ele ficou aqui o valor do preço, o valor do kit, tá? E vou dar um OK novamente aqui, tá? Eu já adicionei, ó, lembrando que aqui tá o kit, ó, a aba, eu posso alterar se eu quiser. Tem a opção aqui de alterar, de excluir,
tá? Então, vou voltar aqui e vou concluir ele, ó. Dei um OK, concluir. Agora eu tenho esse produto aqui, ó, kit 3 produtos teste, que é a forma que eu nomeei, né? Pode ser um kit, novamente, né? Relembrando, pode ser um kit, pode ser um combo, pode ser um mix, tá? Eu vou dar um exemplo aqui agora, ó. Por exemplo, se eu entrar na tela de venda, ó, eu vou colocar aqui, ó, os produtos que eu tenho aqui de teste, ele vai aparecer aqui para mim a quantidade em estoque, só para a gente poder fazer um teste, tá? Ó, tá vendo? Ó, eu adicionei, ó, esse aqui ele ficou zerado, igual eu falei, né? E aqui o produto que eu adicionei foi o 1, 2 e o 3, ó. A quantidade de estoque deles, ó, tá como 100, tá? 100, 100, 100. Então eu vou fazer um teste e ele tem que alterar aqui, tá? Fazer um teste de venda ele tem que alterar aqui. Então cancelo e vou fazer como se fosse uma venda de teste aqui desse produto, né? Ó, kit 3 produtos teste. Lancei ele, tá? Ó, entrou aqui, ó, kit 3 produtos teste. Vou colocar aqui, vou finalizar, vou deixar só esse para ficar mais fácil, né? Então vou finalizar a venda aqui. Vou colocar como se fosse dinheiro mesmo, para ser uma coisa mais rápida. E dar um sim, um pouquinho, para não imprimir cupom. E agora eu vou consultar de novo o estoque, só para vocês verem a diferença que ficou. Ó, tá vendo? Então, o que que aconteceu? Aqui nesse produto não mudou nada. Mas nesses dois que eu lancei, ó, tá vendo? O que eu lancei que era um só, ele ficou 99, que era 100. O segundo também, que é o produto teste 2, ficou 99, era 100. E o produto que eu lancei que iria utilizar dois no kit, né? Ele ficou 98, tá vendo? Então diminuiu duas unidades aqui e uma em cada um, igual eu mostrei lá na hora que a gente lançou, tá vendo? Então ele dá baixa automaticamente no estoque dos produtos que a gente adicionou. O produto aqui, o kit, né? Ele vai ficar zerado, ele não mexe no estoque, tá? Se fosse um produto normal, um cadastro normal, ele ficaria menos um. Mas não, ele nem mexeu em nada, ele ficou zerado porque ele baixou o estoque dos 3 produtos que eu adicionei, tá bom? Bom, foi esse aí o exemplo, tá? Que eu quis passar aí. Se tiver alguma dúvida, só me avisar, tá bom? Obrigado, até mais, tchau, tchau.